mas as empresas, tá? Queria que você prestasse bem atenção nesse fato que eu vou lhe falar. Pela questão da necessidade, eu costumo falar que segurança do trabalho hoje, tá? Observe bem isso aí. A segurança do trabalho hoje, ela passou de ser uma obrigação, como a gente falou, a partir do grau de risco 3, grau de risco 3 a partir de 101 funcionários é obrigado ter um técnico de segurança. Deixou de ser uma obrigação e passou a ser uma necessidade de sobrevivência. Por quê? Hoje, a empresa que não faz segurança no Brasil, tá, está se vendo em maus lençóis. Vem aí, vamos recapitular um pouquinho. Existe uma coisa chamada FAP. Tá? O que é FAP? Fator acidentário previdenciário. Esse fatorzinho, quanto mais a empresa se acidenta, pessoal, ela vai pagar mais proventos, ela vai pagar mais ônus à Previdência Social. Então, nenhuma empresa quer perder, tá, dinheiro. Então, o fato está pesando muito nessa questão. Tem muitas empresas aí, consultoras, eu conheço várias, que é grau de risco 3, tem apenas 20 funcionários, 30 funcionários e tem um técnico em segurança do trabalho em seu quadro funcional. Porque o técnico de segurança do trabalho, a segurança do trabalho em si, está passando a ser uma necessidade. Tá? Eu conheço várias empresas construtoras na área de construção civil que têm técnico de segurança sem ter o número de funcionários que contemplem um técnico em segurança do trabalho. Tá certo? Então isso é muito importante até para o futuro de vocês, para o campo de trabalho de vocês, porque as construtoras, as empresas em si, não só na construção civil, em outros tipos de indústria, eles estão abrindo a visão para a questão da segurança e saúde do trabalhador. Certo? Então, o grau de risco 3, que é a maioria da construção civil, ele, a partir de 101 funcionários, vai precisar de um técnico. Mas, como eu falei, a segurança do trabalho deixou de ser uma obrigação e está começando a ser uma necessidade de sobrevivência das empresas, construção civil ou qualquer outra indústria. Tá? Seguindo aí o nosso slide, você tem aí a questão da certificação. Eu falei anteriormente, tá? E volto a dizer, a importância das empresas estarem investindo em segurança está levando as empresas a cada vez mais buscar a eficiência. Então, a busca dessa eficiência faz com que as empresas se certifiquem. Então, com a modernização da indústria da construção civil, com ênfase na gestão de produção, levou as empresas à maior qualidade dos produtos desde a primeira fase da obra até seu final. O pessoal está se preocupando muito, não só com segurança, também com qualidade. E existe um chavão dentro da segurança do trabalho e dentro da qualidade que diz que segurança e qualidade caminham lado a lado. Com isso, tá, com a questão da preocupação com a qualidade, está fazendo as empresas passarem a se preocupar com os operários no sentido de treiná-los e capacitá-los. Aí você vê, tá, você pode observar duas fotos, a ISO 14001 e a USA 18001, o trabalhador mostrando aí a etiqueta da certificação, e aqui a ISO 9001, tá, formando os três o sistema de gestão integrada. Algumas definições básicas da construção civil. Algumas definições básicas da construção civil. É importante que o aluno domine isso aí, tá, pessoal? O que é risco, o que é perigo, o que é quase acidente. Então vamos lá. Risco. Risco seria uma possibilidade de ocorrer algo, fator negativo. Aí eu pergunto a você, só como exemplo, existe o risco, deixa eu olhar bem para você aqui, existe o risco desse teto aí do seu polo cair na sua cabeça? Olha, existe esse risco? Existe o risco, Tatiana, desse teto cair na nossa cabeça? Acredito que não. Acredita que não? Eu vou lhe contradizer, Tatiana. Existe. Mas esse risco é remoto, tá certo? É remoto. Então o risco, pessoal, é uma possibilidade de ocorrer algo. Existe o risco, meu aluno, minha aluna, de você caminhando calmamente na rua, indo para o trabalho e tal, cair um raio na sua cabeça? Existe. Mas se tiver ensolarado, tranquilo, você tiver com a roupagem, tá? Normal, tranquila, esse risco é bem pequeno. Mas, vamos trazer logo para perigo. Mas se você estiver caminhando num dia chuvoso,
Tá, Tatiana? Você estiver caminhando dentro de chuvoso, você coloca aquele sobretudo para se proteger da chuva. Agora, esse sobretudo está cheio de componentes metálicos, tá? Cheio de componentes metálicos. Você está caminhando na chuva. Você ainda está falando com o celular. Aí eu pergunto a você, Tatiana, existe o risco de cair um raio na sua cabeça? Existe. Então, Tatiana, a partir desse momento, você passou a estar exposta a esse risco. Então, você está correndo perigo, certo? Então, meu caro aluno, minha cara aluna, risco é uma possibilidade de ocorrer algo, é uma possibilidade de ocorrer um acidente na construção civil. Existe um risco de cair a bandeja protetora. Você vai ver no decorrer das aulas o que é essa bandeja, qual é a obrigatoriedade, de quantas em quantas lajes tem que ser colocada essa bandeja. Existe um risco? Existe. Mas se essa bandeja está mal colocada, ou se o material colocado dessa bandeja está mal conservado, em má estado de conservação, existe um risco? Existe um risco muito maior. Então, a partir daí, está em exposição a esse risco. Então, passa a ser perigo. Então, risco é uma possibilidade de ocorrer algo, fato negativo. E o perigo passa a ser uma exposição relativa a um determinado risco. Aquilo que eu falei, você caminhando normal, num dia normal, o risco de cair um raio na sua cabeça é praticamente zero, mas existe. Mas se você estiver caminhando num dia de chuva, todo encasacado, cheio de metal seu casaco, falando no celular, você está exposto a vir um raio e pegar você. Tá certo? Porque você sabe que você tem atrativos ali para o raio. Então você está exposto a esse risco. Então, risco é uma possibilidade de ocorrer algo, perigo é uma exposição a um determinado risco, favorecendo a materialização em danos. Quase acidente. O que é quase acidente? Você vai escutar falar muito, principalmente se você for trabalhar em uma empresa certificada, em uma empresa que tem a certificação de OSAS 18001. Quase acidente é uma situação em que havia potencialidade para ocorrer um acidente, tá? Ocorrer algo mais trágico, um fator negativo, mas por algum detalhe não ocorreu. Só para que você possa entender melhor, meu aluno, o acidente ele não ocorre por um acaso, tá? Existem fatores que vão levar a esse acidente ocorrer, tá? Se você voltar para a teoria de Henrich compara a cadeia acidental a um dominó. Você já viu aquela brincadeirinha que os chineses gostam de fazer? É uma brincadeirinha que eles levam bem a sério. Eles pegam vários dominós, tá? E colocam um enfileirado ao outro. Fazem desenhos e mais desenhos, certo? Aí o que acontece? Quando eles fazem todo o desenho, eles dão um petelecozinho e o dominó vai derrubando um ao outro. A mesma coisa é um acidente. Cada pedrinha daquela do dominó é um fator que vai contribuir ao acidente. Que esse fator você vai saber melhor, ou já pelo menos já sabe que fator é esse, no módulo de prevenção de acidentes, tá certo? Que a gente fala bem sobre isso aí. Então, o acidente não acontece por um acaso, ele é causado por algum fator. E se você fizer o que o chinês, né, o que os chineses sempre fazem para evitar que o dominó caia, o que é que ele faz? Ele monta uma determinada quantidade de pedra e deixa um espaço entre uma pedra e outra e começa a montar. É justamente esse espaço que são as medidas de segurança, tá certo? As técnicas de segurança que a segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho vai implementar para minimizar o risco e impedir que esse risco se torne perigo, ou seja, haja uma exposição excessiva a esse risco, tá certo? Então, o quase acidente é justamente uma situação em que havia potencial para ocorrer, mas por algum detalhe não ocorreu. Aquela questão, existe uma poça de óleo aqui no estúdio, tá certo? Uma poça de óleo aqui no estúdio, bem próximo de Tatiana. Tatiana não escorregou ainda, mas se ela levantar e pisar e der um passo, ela vai escorregar e vai ocorrer o acidente. Então, existem teorias, existem bibliografias que consideram uma simples poça de óleo como um quase acidente, um simples buraco como um quase acidente. Por quê? Por algum fator, qualquer detalhe pode ocorrer o acidente. Então, quase acidente é aquela situação em que havia ou há potencial para ocorrer o acidente, mas por algum fator não ocorreu. Pode-se classificar também o quase acidente como uma situação em que não há danos macroscópicos, ou seja, não há danos a olho nu, visto a olho nu, certo? Então, voltando aí para o nosso slide, ainda na definição básica, segurança. O que
seria essa imensidão que estamos estudando? O que seria segurança? Tá? Tem várias formas, várias teorias que definem segurança, mas a principal, tá, seria uma situação em que não haja risco.